Então, hoje eu vou trazer para a doutora tirar todas as dúvidas que a gente costuma receber no nosso suporte. Perfeito, okay? vamos lá. Quando a gente fala que o BB Queen, ele é uma progressiva de chuveiro, qual que é a primeira dúvida que vem? Tem formol, doutora? Ah, sim. É uma pergunta recorrente mesmo, sim. né? Mas, de fato, ele não tem formol. Eu até quero que vocês vejam esse slide, que a gente começa, e vocês têm esse material, Karina, no escritório, faz parte, né, o manual do produto. É bacana que essas dúvidas, todas elas estão lá, tem o esclarecimento, então é bacana também pegar no manual para tirar essas dúvidas. Eu sempre digo que é uma máscara capilar, na verdade, muito além de uma máscara, que ao mesmo tempo de hidratar, eu posso usar como uma hidratação, como uma reconstrução de um fio muito danificado, até para um alinhamento, né, para o alisamento. Confesso que 99% da venda dele é voltada para esse alinhamento. Ele não tem formol, até porque se tivesse formol, ele me impediria de ter outras funções. Sim. Então, eu não conseguiria fazer uma hidratação, por exemplo, não conseguiria fazer aquela abertura de cachos que ele também se propõe. Essa máscara, o BB Queen, ele tem 2 sistemas nanotecnológicos. Esses 2 sistemas é que vão fazer o principal deles, eu vou entrar em detalhes depois, é que vai fazer o estiramento da fibra, né? Ele vai agir, para quem conhece um pouco mais a fundo a fibra capilar, o fio de cabelo, ele vai agir lá desligando as pontes da força do fio, que são as pontes de sulfeto, para poder modificar a forma do fio. E o outro sistema nanotecnológico, ele vem como se tivesse tapando, essa é a expressão um pouco vulgar até, mas é exatamente isso. É como se ele cobrisse as fissuras que tem na parte externa do fio. Então, enquanto eu faço a modificação interna, ele vem cobrindo, vem dando um alisamento, né? Como se fosse, eu sempre falo como se fosse uma massa corrida na parede, sabe? Acabamento. Um acabamento, exatamente. Quem faz esse sistema, que está no próximo slide também, que a gente fala o Blend 1, Blend 2, né? É justamente uma combinação juntamente com o extrato da cebola. Esse extrato, ele é mais ácido, por isso esse cheirinho mais característico do BB Queen, e eu preciso ter essa acidez para poder fazer esse desligamento que eu comentei. Para a gente tirar dúvida, Karina, se tem formol ou não, que falar que não tem formol, todo mundo fala que não tem, isso é verdade. E aí a gente vê marcas aí no mercado que trabalham com formol. Eu sempre indico você colocar um pouquinho do produto na sua mão aqui, né, no dorso da mão, você coloca e esfrega, porque essa fricção vai esquentar, ok? O formol, o grande problema do formol é o gás que ele libera quando tá no processo de secamento, né, de escovação do cabelo. Então, aquele gás, ele é totalmente tóxico, ele é problemático. Então, quando você aquecer o produto, o BB Queen na sua mão e aquecer, a hora que você sentir que esquentou, inala. Você vai perceber pelo cheiro, isso não só o BB Queen, qualquer outro produto. Se você sentir aquele cheiro característico do formol, porque nesse ato de fricção aqui, eu esquentei, a fragrância que geralmente a gente usa, né, e nesses produtos se usa mais com a intenção de mascarar o cheiro do formol. Então, ela se dissipa, ela se volatiza, né, e aí sobressai o cheiro do formol. Então, fica uma dica aqui, tanto para o BB Queen, quanto para qualquer outro produto que diz que não tem formol. Faça isso, põe um pouquinho no dorso da mão, esfrega bem e sente o cheiro que vai ter ali, ok? Aí você Dica vai ter valiosa, hein, doutora? É diferente, né? É diferente, mas Muito bom. pode ter certeza que você pega no pulo os produtos que tem ou não. A doutora falou um ponto importante, né? Quando a gente fala que é o extrato da cebola, muita gente fica com receio do cheiro, né, ser da cebola. Não é, tá? Algumas pessoas que ainda não tiveram contato com o produto, que estão aguardando o seu kit chegar, fiquem tranquilos, porque você não vai sentir esse cheiro de cebola no seu cabelo. Verdade. Longe disso. É bom pontuar isso mesmo, que aí vai falar, puxa, né, meu cabelo, eu vou sair com o cabelo liso, mas com o cabelo cheirando cebola, que situação é essa, né? Sim. Não, é só, na verdade, eu diria que é o extrato do extrato, né, bistrato, né? Porque do extrato a gente tira a parte ácida dele.
que é o que vai fazer a função. Mas não só ele é o principal que vai estirar a fibra. Com ele eu tenho a glicerina, por exemplo, que vai dar esse toque mais aveludado, mais macio para o fio, porque esse ato de abrir cutícula e desligar, ele, por si só, ele é danoso. Então, já é agressivo, minimizar, né? Exato. Precisa minimizar. Então, não é só o extrato da cebola, né? Mas o blend dele ali é que vai fazer esse resultado. Perfeito, doutora. Bom, a doutora falou que vai utilizar aí o nosso material audiovisual que está aparecendo para os nossos afiliados, para nossa rede também. Mas eu queria também trazer algumas dúvidas que são comuns, né, no nosso dia a dia. Quando a gente fala, a gente usa o termo progressiva de chuveiro, sim. A doutora sempre utiliza uma máscara, mas normalmente a pessoa fala assim, então só para quem quer o cabelo liso que pode ser utilizado. Aí a doutora já trouxe no início do nosso bate-papo o quanto ele é multifuncional. Sim. Mas como que eu posso, para a gente poder fixar de forma bem didática, como que eu posso olhar o BB Cream e enxergar um produto tanto para cabelo enrolado ou encaracolado, ou até mesmo crespo, e para cabelo liso? Como que ele consegue agir nessas duas funções sem descaracterizar os cachos, por exemplo? Sim, justamente esses dois sistemas, essas combinações de ativos nanoencapsulados que me permite fazer isso. Quando eu tenho a presença do calor, um deles acaba se ativando, rompe essas cápsulas e aí vai me dar ação de estiramento da fibra. Entendi. Quando não há calor, ele faz a ação, na ação de reposição de massa proteica, por exemplo, então devolve força. Fio muito ressecado, ele nutre esse fio, mas sem a presença do calor. Eu consigo transitar em diferentes tipos de cabelo e diferentes processos, justamente porque eu tenho esses dois blends, essas duas misturas, né, de substâncias em si e a presença do calor. O calor é importantíssimo para eu fazer o estiramento da fibra, usar como uma progressiva de chuveiro. As demais funções, como uma hidratação ou até como uma abertura de cachos, veja que eu sempre falo lá no manual para você usar o difusor, né? Porque sim, ele vai secar o cabelo, mas a temperatura dele ainda não é o suficiente para poder fazer o estiramento. Por isso que a gente consegue, com um único produto, com calor, eu estico o cabelo. Numa determinada temperatura, óbvio. Com o mesmo produto num cabelo cacheado, eu consigo manter o cacho. Então, a versatilidade dele conta muito como você está usando, ok? Fazer uma hidratação pura e simples, ele vai dar um resultado. Mas se você quer usar ele como uma progressiva, você tem que ter na cabeça uma frase que todo treinamento, se pegar aí os últimos treinamentos de BB Cream, vai me ouvir falar. O que determina o resultado do alisamento que você quer é a técnica utilizada, é a forma como você usa o produto. E não tem jeito. Tem dois componentes importantíssimos aí, tempo e paciência. Precisa ter tempo para fazer isso e precisa ter paciência, porque você é mecha por mecha, secar o cabelo com secador, depois pranchar. Então precisa ter paciência aí. A doutora trouxe um tema que é de suma importância. Olha que loucura. A doutora conseguiu colocar num único produto, além de, né, dele ser multifuncional, ainda tem alguns pontos, né, que se alterados modifica o resultado, sim, que é o tempo, por exemplo. Isso. Bom, se eu tenho o cabelo encaracolado, mas o que me incomoda é só a questão dele estar mais armado na raiz, mas eu quero o meu cacho, né, do meio para as pontas, ok. Você pode utilizar ele na raiz, né, doutora? Aí deixando um período menor para poder fazer essa ação. Agora não, eu tenho um cabelo encaracolado, mas eu quero meu cabelo 100% liso, eu quero abrir mão dos meus cachos. Aí já tem que deixar um período maior. Isso, exato. Além do tempo, a questão de enxágue também. Sim. O tempo de ação do produto no cabelo e a qualidade do enxágue. Porque se você olhar lá no manual, na parte onde a gente fala de alinhamento dos fios, tem lá as características do cabelo. Aí, linkada essas características, eu tenho tempos de ação diferente, enxágue também. E isso, bem observado, você tem um resultado lá no final bem legal, bem interessante. Bacana. E uma durabilidade também, viu, Karina? Porque uma boa técnica aplicada, eu consigo fazer com que aquele resultado dure mais. Perdure por mais tempo. Perdure por mais tempo. Então, rede, ponto de suma importância que a gente acaba caindo sempre, né? Se torna até repetitivo.
utilizem a ABS de vocês, utilizem o escritório, vocês têm aí uma didática, né? A gente deixou tudo, preparou com muito zelo para que vocês consigam se locomover dentro aí dos materiais de estudo de forma muito prática. O material ele é bem reduzido, mas ele é feito com uma comunicação muito didática. Então estudem, porque é esse conhecimento que vai alavancar as vendas de vocês. Muitas vezes eu já recebi de alguns afiliados, nós não temos produtos para cabelo cacheado. E aqui faz um grande sucesso para quem sabe usar, principalmente quando a gente usa ele em conjunto com o nosso BB Oil, né, doutora? Isso, que é uma dupla fantástica para quem tem cabelo encaracolado, né? Desde a curvatura mais aberta até a mais fechada, tem um resultado esplêndido quando você sabe usar. Então não deixe de fazer esse estudo, de se aprofundar um pouco mais nesse conhecimento, porque isso vai se reverter em sucesso nas vendas. Isso. Né? Queria só pedir para o pessoal aqui do suporte pular lá para o slide 6, que fala justamente isso que a gente está falando, como que um único produto que faz as duas ações ou mais ações. E nesse slide vocês podem ver aí que a gente fala exatamente isso, que eu tenho um blend, uma mistura, né, um sistema nanotecnológico que vai agir numa questão de devolução de força. Quando a gente fala de massa proteica fica estranho, né? Mas imagina que eu devolvo para o cabelo a força, eu devolvo em carga de aminoácidos para aquele cabelo o que está faltando. E o outro é como se ele tivesse adormecido, eu vou ativá-lo pelo calor. Então aí nesse slide a gente fala bem essa parte, fica também aqui, reforço o que a Karina colocou de você dar uma olhada na ABS também. Que legal. Bom, doutora, pode dar sequência no material que a doutora trouxe. Eu queria só que dar sequência, né? Então, o próximo slide mostra a questão de eficácia, né? O que é bem legal. E a gente fez uma leitura microscópica, quer dizer, a gente observou um fio de cabelo após o uso do BB Queen. Então, essa questão que eu falei de devolução de massa proteica, de reparar a fibra, né? Quando você tem um cabelo estruturado, um cabelo... Como posso falar? A gente tem o cabelo danificado e eu tenho, de fato, um cabelo completo ali, né? Eu não tenho nenhuma quebra de cutícula, eu tenho um cabelo ok, né? A gente observa isso através do brilho. Quanto mais saudável, essa é a palavra, quanto mais saudável o cabelo, mais brilho ele tem, mais maleável, ele não embaraça fácil, né? Ele é mais desembaraçado em si, você fica com aquele movimento, né? E quanto mais você sentir seu cabelo nas pontas um pouco mais poroso, você passar a mão, enganchou, muito frizz, o cabelo está um pouco mais danificado. Então a gente consegue observar nesse slide justamente isso. Tem uma leitura antes da aplicação e uma leitura pós aplicação do BB Queen. Aqui é uma aplicação pura e simples, deixou o produto 20 minutos, depois enxagou. Então a gente vê esse filme que faz ao redor da fibra. Então já tem uma fibra um pouco mais completa ali. Então eu vou ter reflexo de brilho aqui, fantástico. E a maleabilidade também. No próximo é só a questão de estiragem mesmo da curvatura, né? Isso, né? Da soltura ali dos cachos em si. Então aqui a gente tem alguns níveis, né? São níveis de ondulação. Isso. Então, uma única aplicação do produto, e aqui não foi nem feito todo aquele manual lá não. Aqui usou o produto, deixou 20 minutos, enxagou e bateu o secador. Então, só de bater o secador, a gente vê a abertura dos cachos aqui. Então, isso prova que o produto, ele funciona tanto para te devolver força, para um cabelo que está um pouco mais desgastado, né? Principalmente cabelo que passa por muito processo químico. Sim. E tudo mais, e também o poder de alinhamento dos fios. Doutora, um ponto importante, quando a gente fala, né, que o BB Queen ele serve para tratar também o cabelo, qual que seria a quantidade, o intervalo, né, correto entre uma aplicação e outra? Como um tratamento. Isso, para tratamento. A gente pode usar uma vez por semana, por exemplo. Certo. Se o cabelo estiver muito danificado, aí vai dicas de usar os nossos produtos combinados, né? Então, usar combinado com BB Queen, com BB Oil, usar com BB Intensive. Para você ter uma ideia, fica uma dica pessoal, eu gosto de usar o BB Queen junto com o BB Intensive. Olha que bacana. Eu misturo os dois com um buquinho ali, misturo, passo no cabelo, 10 minutos no máximo, que aí é a questão da paciência que eu falei, né?
Então, eu não tenho paciência para deixar muito tempo. Então, 10 minutos é o suficiente por semana. E finalizar, também gosto de fazer a mistura do Protect, né? Com o óleo, com o BB Oil. Ao invés de eu colocar com a água, eu coloco com o BB Protect para poder secar o cabelo. E aí mantém a semana. Então fica uma dica aí, você pode usar uma vez por semana, fazer essa combinação com os demais produtos, né? Ah, meu cabelo tá muito, sei lá, muita química, tá bem elástico, tá muito ruim meu cabelo. Você pode fazer essa mesma combinação um pouco mais de vezes na semana, né? Umas 2 vezes na semana, por exemplo. E para quem quer utilizar o BB Cream justamente para fazer o processo de alisamento, eu também posso utilizar ele na mesma quantidade de dias na semana? Aí, como alisamento, eu indicaria de 15 em 15 dias, dependendo da estrutura do fio. Se é um fio um pouco mais fragilizado, quanto mais vezes eu fizer, pela característica ácida, ele vai estirar o fio, mas pode ser que o couro cabeludo fique um pouco mais sensível, ok? Por conta da característica. É um cabelo mais danificado, mais sensível, isso é sinal de que o couro cabeludo também está mais sensibilizado. Então, cuidado para que a gente não tenha outros desencadeie problemas aí. Então, quanto mais danificado o fio, faça um intervalo maior no sentido de alinhamento, ok? Então, 20 dias, 30 dias. Ah, o meu cabelo é resistente, eu tenho que insistir nele para ele esticar. Então, 15 dias é o suficiente, não precisa mais que isso. Perfeito, um ponto importante. Toda vez que você utilizar o BB Cream, você vai sentir o desbotamento do tom do seu cabelo, tá? Ele costuma abrir, ele abre até 2 tons, é isso, doutora? Próximo de 2 tons, isso. Isso. Então, só para você se equilibrar, né? Nossa, vou usar o BB Cream, acabei de adquirir, né? Vou utilizar. Ah, mas poxa, desbotou. Então, já esteja preparado para fazer próximo ao momento da manutenção da sua cor. Isso. Isso é comum de todo o processo, né? Que trabalha com termoativo, você tem essa perda aí de 1 a 2 tons, realmente. Aí só como curiosidade, é justamente a característica ácida, esse ácido, eu preciso que o BB Cream seja mais ácido, e acidez aqui eu tô falando uma máscara de hidratação, nutrição boa, o nosso BB Intensive, sim. O pH dele é 3,5, é uma máscara. É um pH ideal para uma máscara de tratamento, pH que se usa, por exemplo, nas máscaras profissionais. O BB Cream, ele é 2,5, então ele é um pouco mais ácido. Isso é importante, eu preciso ter isso para ter esse efeito de alinhamento. Sem essa acidez eu não consigo. Só que a acidez do produto mais o calor do secador da prancha, eu vou acabar desbotando aquela cor do cabelo. Quanto mais claro, mais os tons mais avermelhados é quem vai sentir mais, ok? A gente consegue reverter isso, Karina, quando você usa ele combinado com o BB Oil. Então tem relatos na rede, tem testemunhos, né? O pessoal usa, mistura na cumbuca e coloca. Antes de usar o secador, passa o BB Oil e consegue ver que não tem desbotamento. Ou até ameniza, né? Se ou tiver, ameniza. Tenha, ao invés de perder 2 tons, um tom só. E a Matiz também faz esse trabalho, né? Isso. Então, se você é loira e fez o alinhamento com BB Cream, aí você vai observar, puxa, meu cabelo ficou um pouco alaranjado. Não tem problema. Tem a BB Matiz, ela tá aí justamente para ser um suporte pro BB Cream nesses casos. E é muito legal quando a doutora fala de suporte. O BB Cream, na realidade, ele é um elo entre toda a linha capilar, sim, né? Porque quando a gente fala de um shampoo micelar, você precisa de uma limpeza mais profunda, mas que não agrida o seu fio, para que você esteja com o cabelo pronto para o uso do BB Cream. Quando você utiliza ele com BB Oil, você ganha tanto em nutrição quanto em proteção, isso ajuda muito. Com a relação ao BB Protect, né? Você tem que ter essa proteção térmica para que o seu cabelo ele não passe. Você entende o quão contraditório é você fazer um processo com BB Cream, buscando uma hidratação, uma nutrição, aí na hora de secar, de passar pelo processo de termoativação, você não usa o termoprotetor, você acaba, né, jogando fora boa parte dos nutrientes que você adquiriu. E a BB Intensive, ela vem justamente para potencializar essa questão da nutrição. Esse intercalar BB Cream com BB Intensive, para quem quer o alinhamento, é bem legal.
Você percebe que, por exemplo, você fez um alisamento hoje, você usou como uma progressiva hoje. Sim. Aí, dali uns dias, eu usei a BB Intensive e vou usar de novo o BB Queen como um alinhamento, você já sente a diferença no cabelo. Sim. Você percebe que ele tá mais forte ali, entendeu? Legal. Isso que eu acho que é a maior mágica, né, de todo o portfólio da Anne. A forma como realmente todo produto ele acaba se complementando e potencializando a ação dos demais. Isso é muito legal.